Que tudo que for falado, pensado, intuído, chegue até o absoluto com Sampradaya, com perfeição, para que nos seja concedido. Namastê. E vamos lá, então. Eu trouxe alguns livros, porque eu vou mencionar. Então, livro de mantras, já mostrei para vocês. Mantras para o dia a dia, da Sônia Novaes, Rosângela Bassoli, Márcio Assunção e John Camargo. É bem interessante. O livro que a gente vai... Eu vou ler um trechinho curto e vou comentar algumas coisas. É o Valor dos Valores, de Swami Dayananda Saraswati, só que é comentado, né? Lógico, traduzido e comentado. Então, uma das coisas que eu falei, né, quando eu chamei vocês para a gente fazer esse estudo, essa leitura comentada, era, afinal de contas, o que é esse valor, né? O que é o valor dos valores? Então, a ideia hoje é só a gente tentar identificar o que é isso. Nós não vamos entrar especificamente nos valores, porque isso é um estudo de uma vida. Como eu falei também, eu não tenho a pretensão aqui disso ser uma aula. Por isso eu estou falando para vocês, fiquem à vontade de interromper, comentar, perguntar, porque tudo isso é um estudo assim que é para a vida inteira. Então eu estou realmente estudando com vocês, não tenho pretensão de ser uma aula, eu vou falar um pouco do que eu aprendi e a gente vai compartilhar isso. Então, eu vou ler alguns pedacinhos para que a gente possa entender todo esse contexto. E, na verdade, assim, é muito mais, para mim, nesse momento, eu escolhi esse trechinho, porque é muito mais uma forma até de explicar o que é, ou como que eu conduzo a aula de Hatha Yoga. Às vezes eu falo coisas durante a aula, quando a gente está fazendo a prática, que até que ponto, né, quando a gente não estudou a filosofia, até que ponto vocês estão captando onde eu quero chegar. Então, é um pouquinho para dar essa contextualização, essa ideia também, tá? Então, eu vou ler um pedacinho e vou falando algumas coisas e vocês me interrompam se quiserem, fiquem à vontade. Então, aqui no texto fala, começa esse capítulo, Valores e Vedanta. Já começa... O valores a gente não sabe o que é até o momento e Vedanta talvez muito menos, né? Então eu vou explicar alguns termos também que a gente usa. Então no 13º capítulo da Bhagavad Gita, apresento a vocês aqui uma edição comentada, né? Traduzida e comentada da Bhagavad Gita. O que é a Bhagavad Gita? É um texto sagrado hindu. E como é que ela é escrita, na verdade? É uma narrativa, como se fosse um poema, é um poema épico, de uma batalha. Então, é a discussão não, é a conversa entre o mestre e o discípulo nessa batalha. E vários assuntos vão sendo discutidos ali, com o objetivo de entender a verdade, né? O conhecimento da verdade, que é a verdade do ser, de quem eu sou, né? Entre outras coisas que são discutidas na Bhagavad Gita. Perguntem se eu li? Não. Eu tive algumas aulas que explicavam algumas passagens. Essa edição, ela é traduzida e comentada direto do sânscrito para o português, então ela perde pouco da essência, pela professora Glória Arieira, que é do Rio de Janeiro, mas é uma das pessoas que trabalha com o estudo do sânscrito e do Vedanta desde... Ela morou na Índia, estudou na Índia e veio para o Brasil já começar a trabalhar com isso lá em 70 e pouco, eu acho que eu não tinha nem nascido, 70 e pouquinho. Não lembro quando exatamente, mas eu sei que é comecinho dos anos 70. Então, assim, é uma das pessoas que mais estuda e mais divulga a Bhagavad Gita e o Vedanta no Brasil.
Eu comprei essas edições com a pretensão de uma hora conseguir ler e entender um pouquinho. Mas, assim, é um estudo para a vida, né? Então, só para vocês saberem do que eu estou falando, eu trouxe aqui os livros. Então, no 13º capítulo da Bhagavad Gita, existem alguns versos que lidam com o que podemos chamar de valores. A Gita, que é como é chamada também a Bhagavad Gita, denomina este conjunto de valores Jnanam. Jnanam significa conhecimento. Entretanto, Jnanam, usado nesse sentido como valores, não significa o conhecimento do ser indivíduo, que tanto é o meio quanto o fim do ensinamento do Vedanta. Então, isso já é complicado da gente entender se você lê assim de uma maneira direta. O que ele está falando aqui? Primeiro, um dos objetivos o objetivo do Vedanta, que é o estudo da verdade, é entender, conhecer a si mesmo, é o autoconhecimento. Então, é o conhecimento do ser, né? O conhecimento mais puro do que é verdade, de quem você é, de quem você realmente é. E ele usa, através dos versos da Bhagavad Gita, no 13º capítulo, ele usa o conhecimento como esse estudo, né, dos valores, não do conhecimento, o conhecimento enquanto valores, ele usa esses valores tanto como a forma de você criar uma base para entender o que é esse ser, como para definir o próprio ser, né? Então, uma coisa não existe sem a outra, né? Eu preciso dos valores, que a gente futuramente vai discutir alguns, para que eu crie o entendimento do ser como verdade, né? O conhecimento da verdade, que é o que significa Vedanta. Então, nesse sentido, Jnanam representa as diversas qualidades da mente, na presença das quais, em medida relativa, o conhecimento do ser pode ocorrer. Então, o que ele diz é que, na verdade, a gente só é capaz de reconhecer ou de conhecer o ser a partir do momento que a gente desenvolve essas qualidades da mente, esses valores, que são, vocês vão ver, às vezes até um código de conduta, ética, tem a ver com essas questões também. São valores morais e éticos. Então, eu só consigo chegar na compreensão, no conhecimento do ser, a partir do momento que eu crio essa base mental de valores que vão me abrir esse caminho. Essa é a ideia. E quando, aí ele completa, né? E quando a ausência dessas qualidades é significativa, o autoconhecimento não ocorre. Aí ele é taxativo. Se eu realmente não tenho essas qualidades como base, eu não vou chegar no autoconhecimento para entender o que é a verdade do ser. Então, ainda que o professor seja qualificado, a pessoa que está passando o conhecimento, e o ensinamento seja autêntico, se eu não tiver a base de valores que vão me permitir entender esse conhecimento, talvez eu não desenvolva o autoconhecimento. Então, é isso que ele fala. Então, nesse sentido, ele fala que o conhecimento requer 3 fatores. Primeiro, antes de falar dos valores especificamente. Para qualquer tipo de conhecimento, 3 fatores são necessários. O conhecedor, aquele que quer conhecer, né? O objeto de conhecimento, aquilo que eu quero reconhecer e conhecer. E o meio de conhecimento, é como eu vou fazer para aprender aquilo.